Olá, eu sou o professor Roberto de Geografia e estamos aqui na sede da Multirio. Aqui nós temos paredes azuis, temos um quadro branco, um globo, que eu estou vestindo uma camiseta do Capitão América, do Avengers, estou de calça jeans, sou pardo, estou usando óculos. É a minha estreia aqui na Multirio. Estou um pouco ansioso, mas eu espero que nós possamos aprender muito nas nossas próximas aulas. E hoje vamos falar sobre resistência quilombola e indígena. Vamos lá, pessoal? Bem, pessoal, vamos aprender um pouco como que os povos africanos e indígenas, até hoje, eles passam pelas batalhas diárias e lutas para manter a sua identidade cultural, direito às suas terras e reconhecimento da sua cultura, ok? Vamos falar primeiro sobre a resistência quilombola, ok? Podemos ver no slide algumas influências culturais de matriz africana para a nossa sociedade. Temos a pamonha, temos o acarajé, temos também o leite de coco, o vatapá. Vamos para o próximo slide. Temos também a contribuição linguística, corcunda, marimbondo, berimbau, banguela. Então podemos ver que temos diversas influências de matriz africana dentro da cultura do Brasil. Mas pessoal, entendam, alunos, não podemos apenas diminuir toda a cultura africana em algumas palavras e também em alimentos, tá ok? É importante nós estudarmos também as crenças religiosas, né, de matrizes africanas, tá bom? E pessoal, infelizmente ainda hoje esses povos, eles lutam bastante para manter as suas tradições. No Brasil temos centenas, talvez milhares de quilombos, né, que ainda resistem hoje. Se você ainda não sabe o que é um quilombo, são os locais onde os escravizados fugiam das fazendas e montavam ali alguns povoados e vilas meio que isolados para poderem se protegerem das perseguições dos fazendeiros. E quilombola eram os habitantes, né, que habitavam os quilombos, tá ok? Vou citar aqui um quilombo da cidade do Rio, que fica ali bem no centro, ali próximo ao porto, que é a comunidade quilombola Pedra do Sal. Hoje em dia, vivem apenas 25 famílias, segundo dados do IBGE, porque esse quilombo ele sofre bastante com a expansão da cidade e expansão imobiliária. Por quê? Porque a cidade está engolindo, né, tudo à sua volta, inclusive esse quilombo que está perto de perder a sua identidade cultural, tá ok? E o interessante é que esse quilombo ele fica próximo a um ponto turístico muito interessante, que é o Cais do Valongo, que nós vamos ver agora. O Cais do Valongo tem uma história bem importante, né, para a nossa cultura. Por quê? Com o aumento da procura de escravizados na cidade do Rio, foi-se necessário transferir esse transporte para esse cais, né? E se você pesquisar sobre como que os negros eles vinham, né, era uma situação muito precária. Por quê? Porque eles vinham em embarcações sem nenhuma estrutura. Eram amontoados homens, mulheres, crianças, todos misturados. E pior, sem nenhuma condição de alimentação. Às vezes eles não tinham muita água, muitos sucumbiam a doenças e os que morriam eram jogados ao mar. Por isso que esses navios eram conhecidos como navios tombeiros, né, que vêm de tumba. Continuando, como a população da cidade do Rio, com a vinda, né, da família
imperial praticamente dobrou de 15 para 30 mil habitantes, a procura de escravos era muito alta. Então, esse porto que ele era usado para fazer esse transporte, né, dos negros africanos. E as condições eram muito ruins. Por quê? Eles vinham muitos doentes, desnutridos, muitos morriam pelo porto mesmo. Então, assim, é uma marca muito ruim na nossa história. E conforme foi passando o tempo, né, com a proibição do tráfico de negros africanos pela Inglaterra, esse transporte era feito de maneira clandestina. E após um tempo, não se usou mais esse cais e passaram-se a usar portos mais escondidos, né? Com a vinda de membros da família real para o Brasil, esse cais ele foi aterrado, foi construído um outro cais em cima dele, que foi chamado de Cais da Imperatriz. Tá, ok? Em 1911, com a reforma de Pereira Passos, que visava revitalizar a cidade, esse cais foi totalmente aterrado. Porém, em 2011, né, quando foi feito um projeto de revitalização da cidade, foram achados diversos achados históricos dentro desse cais. Itens que pelo formato, pelo processo de construção, eram itens de origem de Angola, Moçambique, diversos artefatos históricos dos antigos povos africanos que viviam no Brasil. Então, hoje em dia, esse cais do Valongo, ele é um ponto histórico e é um patrimônio cultural da humanidade segundo a Unesco. Vocês sabiam? Olha que bacana. É uma marca da nossa história que serve para nos lembrar que nenhum povo deve ser escravizado, que todos temos direito à liberdade. Ok? Deu para entender? Agora vamos ao próximo povo, que são os povos indígenas. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, tanto os povos africanos como os povos indígenas contribuíram bastante para a nossa cultura. Vamos ver no slide alguma dessas contribuições. Contribuição culinária e linguística dos povos indígenas. Temos a mandioca, o açaí, a tapioca, né, que nós gostamos bastante. Mas, lembrando, não vamos reduzir a cultura indígena somente a algumas palavras e alguns alimentos, tá ok? Tanto é que o próximo slide vocês vão ver fotos de crianças de duas tribos, as Kayapós e os Kaiowá. Pode perceber que eu não coloquei imagens, digamos, estereotipadas, né, do índio com aquela ornamentação, fazendo aqueles barulhos e gestos que muitas vezes são usados para diminuir a cultura indígena, tá ok? E pessoal, vou ensinar aqui algumas coisas bem interessantes a vocês. Vocês sabiam que o termo índio não é adequado para se usar ao se referir a essas pessoas? Você deve se falar indígenas, que significa povos originários, né, ou povos nativos. Porque índio é um termo que foi usado de maneira errada, né, pelos povos espanhóis também, porque eles achavam que estavam indo para as Índias, né? Então eles viram lá aquela população ali e falaram, são índios. Então é um termo que ele é muito equivocado. Um outro termo também que a gente costumava bastante usar era tribo. Tribo dá uma ideia muito assim de diminuir, né? Diminuir um povo. Então, quando você fosse referir aos povos indígenas, fale sempre povos originários, nações indígenas. Por que nações? Porque eles tinham toda uma cultura, religião, um tipo de sociedade, uma cultura alimentar e linguística própria, tá ok? Estima-se que no período antes de Cabral vir aqui ao Brasil, né, dos portugueses, existiam mais de 1000 línguas e dialetos indígenas. Sim, mais de 1000. É muita coisa, tinha muitos povos aqui. E que hoje em dia, assim, nós podemos perceber, ainda existe bastante batalhas, né, por esses povos para ter o direito às suas terras. Temos hoje em dia alguns exemplos. Por exemplo, temos o Parque Nacional do Xingu,
que ele pega diversas tribos, entre elas essas duas que nós vimos nos slides, eles mantêm ainda, né, os traços, alguns traços das suas culturas, eles interagem entre si, né? Eles interagem compartilhando as suas culturas que ainda restam. E hoje em dia, você sabia que várias dessas tribos indígenas, eles têm redes sociais, canais no YouTube, tem vários youtubers indígenas, e inclusive tem um tipo de canção que é pouco falada, que é a MPBI, Música Popular Brasileira Indígena. Olha que bacana! Então, pessoal, vamos encerrar a aula, mas antes temos que ter um desafio, ok? Senão não vai ter muita graça a aula sem uma perguntinha. A palavra carioca, todo mundo conhece, né? Ah, eu sou carioca, eu nasci na cidade do Rio. Mas carioca é de origem indígena ou africana? Africana ou indígena? Tempo, alguns segundos. E aí, conseguiu? Pessoal, a palavra carioca ela é de origem indígena. Ela veio do tupi, carioca. Quioca é casa e cari é homem branco. Então seria casa do homem branco, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado mesmo por essa aula, tá? Por vocês estarem aí conosco, foi a minha estreia. Fiquei um pouquinho nervoso, mas estou muito feliz de eu poder estar aqui. Espero que nós nos vejamos em outras aulas, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, tá? E até a próxima!